Existem pessoas que o mundo teme pelo que elas fazem, e existem pessoas que o mundo teme pelo que elas sabem. Em One Piece, a maioria dos piratas é caçada por força, violência ou caos. Mas existe uma pessoa que o governo mundial persegue desde criança, não porque ela luta, não porque ela lidera exércitos, mas porque ela sobreviveu a algo que nunca deveria ter sobrevivido. Quando Ohara foi apagada do mapa, o governo acreditou que tinha vencido. A história foi silenciada. O conhecimento foi queimado. E o problema, teoricamente, tinha acabado. Só que não acabou, porque uma criança escapou. Essa criança cresceu, mudou de nome, mudou de aliados, caminhou ao lado de criminosos, revolucionários e imperadores, e nunca foi capturada. Para o mundo, ela é apenas mais um membro dos Chapéus de Palha. Mas para o governo mundial, Nico Robin é a maior falha da sua história. E se você curte esse tipo de análise, olhando o One Piece pelo ponto de vista do mundo, e não só pelo do protagonista, já deixa o like e se inscreve no canal, porque esse tipo de vídeo vai ser constante por aqui. Porque neste vídeo eu vou te mostrar por que, olhando do ponto de vista do mundo, Robin não é uma coadjuvante. Ela é uma ameaça que nunca foi resolvida. Quando o governo mundial decidiu apagar Ohara, aquilo não foi um ataque militar comum, foi uma execução simbólica. O objetivo não era apenas destruir uma ilha, era matar uma ideia. Ohara não era perigosa por ter armas, era perigosa porque fazia perguntas. Perguntas sobre o século perdido, perguntas sobre a origem do mundo, perguntas que o governo jamais poderia permitir que fossem respondidas. Por isso, o Buster Call não foi exagero, foi protocolo, foi o sistema funcionando exatamente como deveria. Navios de guerra, vice-almirantes, chamas, silêncio. E para todos os efeitos, funcionou. Ohara foi apagada do mapa. Os estudiosos foram mortos, os livros queimados, o conhecimento foi enterrado junto com a ilha. O problema é que algo sobreviveu. Uma criança. Do ponto de vista do governo mundial, isso é imperdoável, porque aquela criança não era apenas uma sobrevivente. Ela era uma testemunha viva de um crime que nunca poderia ser lembrado. A partir daquele dia, Nico Robin deixou de ser uma pessoa. Ela virou um erro administrativo, uma falha no sistema. Algo que deveria ter sido eliminado, mas escapou. E o mais assustador não é o fato de ela ter sobrevivido. É o que veio depois. Porque mesmo sendo caçada desde os 8 anos de idade, mesmo com uma recompensa ativa, mesmo sendo rotulada como o demônio de Ohara, o governo nunca conseguiu capturá-la. E é aqui que o medo começa de verdade. Porque quando um sistema tão grande falha uma vez, isso já é grave. Mas quando essa falha cresce, aprende, se adapta, muda de nome, muda de aliados e continua escapando por décadas, ela deixa de ser um erro. Ela vira uma ameaça não resolvida. Depois de Ohara, o governo mundial acreditava que o problema seria simples de resolver. Uma criança sozinha não deveria ser difícil de capturar. Sem exército, sem território, sem proteção. Mas foi exatamente aí que eles erraram pela segunda vez. Porque Nico Robin não desapareceu. Ela continuou existindo. E pior, continuou se movendo. Durante 20 anos, o nome Nico Robin reaparece e some repetidamente dos registros oficiais. Ela surge associada a grupos criminosos, organizações clandestinas, piratas perigosos, e logo depois, todos esses grupos colapsam. Para o governo, o padrão é perturbador. Onde Robin aparece, algo dá errado. Organizações caem, planos falham, traições acontecem, e no fim, ela some de novo. Não importa se o grupo era grande ou pequeno. Não importa se era pirata, mercenário ou revolucionário. Todos que a acolheram acabaram destruídos, mortos ou apagados da história. E a única constante nesse ciclo é ela. Do ponto de vista do governo mundial, isso cria uma imagem específica. Robin não é apenas alguém fugindo, ela é alguém aprendendo. Aprendendo a sobreviver, aprendendo a se infiltrar, aprendendo a se tornar indispensável e depois desaparecer antes que o sistema consiga reagir. Ela muda de nome, muda de identidade, muda de lado. Mas nunca muda uma coisa, ela continua inalcançável. E quanto mais o tempo passa, pior fica. Porque agora não estamos mais falando de uma criança sobrevivente. Estamos falando de alguém que passou 2 décadas inteiras sendo caçada pelo maior poder do mundo e venceu todas as vezes. Para o governo mundial, isso não é mais sorte, não é coincidência, não é falha isolada. É a prova de que Nico Robin não é apenas um erro que escapou, ela é um erro que aprendeu como o mundo funciona. E quando isso acontece, o erro deixa de ser um detalhe incômodo. Ele se torna um problema sistêmico. Existe um detalhe que o governo mundial não pode ignorar, por mais que tente. Sempre que Nico Robin se alia a alguém, esse alguém cai. Isso não acontece uma vez, não acontece 2. Acontece repetidamente. Organizações inteiras desmoronam depois que ela passa por elas. Reinos entram em colapso. Planos secretos são expostos. Estruturas que levaram anos para serem erguidas simplesmente deixam de existir. E o mais perturbador é que Robin quase nunca está na linha de frente. Ela não lidera ataques, não declara guerra, não aparece como a força que destrói. Mas quando o caos termina, ela é sempre o ponto em comum. Do ponto de vista do governo mundial, isso é aterrador, porque eles não conseguem acusá-la diretamente de nada, não conseguem provar que ela é a causa, mas os resultados continuam se repetindo.
Robin se infiltra, entende o funcionamento do grupo, aprende onde estão as falhas, e quando tudo desaba, ela já foi embora. Isso transforma Nico Robin em algo muito pior do que um inimigo direto. Ela não é uma força de choque, ela é uma falha ambulante do sistema. E é exatamente por isso que o medo cresce. Porque enquanto o governo sabe como lidar com exércitos, piratas violentos e líderes carismáticos, eles não sabem como lidar com alguém que nunca precisa puxar o gatilho para derrubar tudo. Se o padrão continuar, então não importa quem esteja ao lado dela. Seja uma organização criminosa, um reino protegido ou até mesmo um grupo que desafia o mundo inteiro, a pergunta não é se esse grupo vai cair. A pergunta é quando. Até aqui, o governo lidava com um erro isolado. O problema é que erros isolados não ficam isolados para sempre. Durante anos, o governo mundial conseguiu tratar Nico Robin como um problema isolado, uma fugitiva, uma peça fora do lugar. Um erro que eventualmente poderia ser corrigido. Mas isso muda completamente no momento em que Robin deixa de apenas sobreviver e passa a pertencer. Porque agora, Nico Robin não está mais fugindo sozinha. Ela está ao lado de Monkey D. Luffy. E do ponto de vista do governo mundial, essa é a pior combinação possível. Luffy não é estratégico, não é cuidadoso, não é previsível. Ele entra em territórios proibidos, declara guerra sem planejar, derruba símbolos do poder mundial e segue em frente como se nada pudesse detê-lo. Robin, por outro lado, é o oposto. Ela observa, ela entende, ela sabe exatamente o que está sendo destruído. Sozinha, Robin já era perigosa, mas ao lado de alguém que não teme o mundo, ela se torna uma chave em movimento. Agora não estamos mais falando de uma sobrevivente de Ohara. Estamos falando de alguém que pode ler o passado enquanto caminha com alguém que muda o futuro. Para o governo mundial, isso não é apenas uma ameaça, é um cenário de colapso, porque se Luffy derruba barreiras à força, Robin derruba o que sustenta essas barreiras. E diferente de antes, ela não precisa mais desaparecer quando tudo termina. Ela não precisa mais se esconder, ela segue em frente, com proteção, com aliados e com alguém que transforma qualquer confronto em um evento global. Nesse ponto, Nico Robin deixa de ser um erro não resolvido. Ela se torna o pior erro possível no lugar errado, ao lado da pessoa errada, no momento exato para o mundo ruir. No fim das contas, o medo do governo mundial nunca foi sobre o que Nico Robin pode fazer. Sempre foi sobre o que ela pode revelar. Armas podem ser destruídas, exércitos podem ser derrotados, piratas podem ser executados, mas conhecimento, quando sobrevive, se espalha. E Robin é a prova viva disso. Ela é a única pessoa conhecida capaz de ligar o passado ao presente, de transformar ruínas em respostas, de dar sentido a uma história que o mundo inteiro foi forçado a esquecer. Para o governo mundial, isso é inadmissível, porque se o século perdido for compreendido, então tudo o que sustenta o mundo atual começa a ruir. A autoridade, a legitimidade, a narrativa de quem são os heróis e quem são os monstros. E é por isso que, desde criança, Nico Robin nunca teve escolha. Ela não foi caçada pelo que fez, ela foi caçada pelo que representa. Cada passo que ela dá em direção a um poneglyph é um passo mais perto da verdade. Cada ilha que ela visita é uma ameaça silenciosa ao sistema inteiro. E agora, diferente do passado, ela não está sozinha. Ela não precisa mais fugir, não precisa mais trocar de nome, não precisa mais desaparecer quando tudo desmorona. Ela caminha ao lado de pessoas que não temem o mundo e de alguém que já provou que símbolos, títulos e deuses podem sangrar. Do ponto de vista do governo mundial, isso é o fim do controle. Porque quando a verdade encontra força suficiente para avançar, não existe Buster Call que apague o que vem depois. Nico Robin não é perigosa porque luta, ela é perigosa porque lembra. E enquanto ela continuar caminhando rumo à verdade, o maior medo do governo mundial não será uma guerra. Será o dia em que o mundo finalmente entender o que eles tentaram esconder. E se você chegou até aqui, já deu pra entender uma coisa. Nico Robin não é um detalhe da história. Ela é uma ameaça que o mundo inteiro fingiu que resolveu, mas nunca resolveu de verdade. Então, se você curtiu esse tipo de análise, olhando One Piece pelo ponto de vista do mundo, do governo, e não só pelo lado do protagonista, já deixa o like e se inscreve no canal, porque essa história não acaba aqui. No próximo vídeo, a gente vai avançar ainda mais e olhar para o que acontece quando o conhecimento de Robin começa a se aproximar da verdade absoluta. O tipo de verdade que não derruba só piratas, derruba sistemas inteiros. Então, se prepara. Porque essa saga de vídeos está só começando.